E aí galera massa, beleza? Eu tenho certeza que vocês estão belíssimos hoje, muito mais do que os outros dias, e a beleza de vocês parece crescer assim, ó, exponencialmente. Os observando desta maneira parece uma verdadeira dízima periódica de tanta beleza, assim, belos. Eu tenho certeza que vocês estão com saudade da escola, estão com saudade da sala de aula, do calor humano da gente. Eu tenho certeza que vocês estão com saudade dessa natureza exuberante da escola alternativa, com toda a sua estrutura aconchegante, né? E que contribui para um bom aprendizado, né? Produção do conhecimento. Eu tenho certeza que vocês estão morrendo de saudades e loucos para poder voltar, para sair de casa e acabar com essa desgraça dessa quarentena. Beleza? Gente, olha só, mas por enquanto continua em casa, tá? Para que a gente não passe por um apocalipse viral. Bom, gente, olha só. A nossa última aula eu fiz um apanhado sobre o Segundo Reinado. Eu tenho certeza que vocês sabem que o Segundo Reinado é a última fase do Brasil Imperial, de que esse Brasil Imperial, quando termina, começa o Brasil Republicano, que essa proclamação da República acontece em 1889, e que quando essa proclamação da República ela acontece, a primeira fase da República é chamada de República da Espada. Nós temos dois presidentes, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, que são os dois primeiros presidentes, e esse período chamado de República da Espada justamente por isso. Eles são militares, eles são generais, são homens de pulso forte e vão contribuir para a consolidação do regime republicano, das instituições republicanas. Evitando que haja um retrocesso para o Império, de que as forças monárquicas voltem ao poder. Eu tenho certeza que vocês já sabem disso, beleza? O que eu preciso fazer nessa aula é trabalhar com vocês os fatores responsáveis pela queda do Império propriamente dito, tá bom? Vocês lembram que para que o Império ele caísse, o seu tripé de sustentação precisa cair. Você tem a questão da aristocracia cafeeira, né? Ou seja, o setor latifundiário, o setor agrário que vai deixando de apoiar o Império por conta da questão abolicionista, né? O Segundo Reinado é marcado por questões abolicionistas, e essas questões abolicionistas não são bem vistas pelo setor escravocrata. É o primeiro pé que deixa de apoiar o imperador, que é um pé econômico, né? Um pé importante, político e econômico. Tá? A gente tem o fato da igreja deixar de apoiar o império na medida em que o Vaticano ele começa a centralizar as suas decisões, tá? E passa a não aceitar mais esse poder do Dom Pedro II dentro do Brasil, dentro da Igreja Católica no Brasil. Né? Dom Pedro II ele tinha dispositivos como o beneplácito, tá? Que as decisões do Vaticano só entravam em vigor no Brasil se o Dom Pedro II deixasse, né? Se o Dom Pedro II permitisse, e você tem um padroado que é o poder que Dom Pedro II tinha de nomear padres, de nomear bispos, ou seja, de nomear esse corpo clerical, esse corpo eclesiástico, tá? Ou seja, o corpo da igreja. Na medida em que o Vaticano começa a centralizar suas decisões lá, tá? Começa a entrar em choque com os interesses de Dom Pedro II. É só isso, professor? Não, tem a questão da maçonaria. Infelizmente eu não vou poder dar uma aula sobre maçonaria, eu não entro especificamente no assunto maçonaria. Você vai ter que dar uma pesquisada, cuidado com fontes que não são muito confiáveis, tenta achar algum canal, tenta achar algum vídeo, tenta achar algum texto que te dê o conhecimento necessário para você entender a questão da maçonaria. Mas a maçonaria é uma sociedade secreta, a sociedade é um grupo de pessoas que livremente se associam, e se o que é discutido dentro dessa sociedade é secreto, logo é uma sociedade secreta. Não tem a ver com bode, com satanás, com tomar sangue de cabrito em cálice de cristal, feito pelo Drácula, não tem nada a ver com isso, tá? Então, dá uma estudada a respeito da maçonaria e a história da maçonaria na história do Brasil, que é interessante, né? A história do Brasil está muito conectada com a história da maçonaria, é massa, velho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Por outro lado, além da igreja, além do setor escravocrata, quem vai deixar de apoiar o império é o exército. E é aí onde eu queria chegar, e é aí o miolo da nossa aula que eu vou trabalhar com vocês. Gente, o exército ele vai deixar de apoiar o império porque
a formação do militar no século XIX era feita em algumas escolas, né? As escolas militares, as escolas de formação. Uma dessas escolas, que é a Escola de Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, tem influência do positivismo europeu. Se você não sabe o que é o positivismo, vai lá nas aulas de sociologia, pega o teu livro de sociologia, vai dar uma estudada sobre o positivismo, a ciência no século XIX, Augusto Comte, Émile Durkheim, né? Vai tentar entender o que é isso. O fato é que o positivismo trazia o entendimento da sociedade de uma maneira científica, inclusive da política de uma maneira científica. E o que havia de mais avançado, vamos dizer assim, e o que havia de mais para frente em termos políticos era a questão republicana. Então você tem uma parte do exército que é formado por republicanos. O exército tendia a ser republicano. A marinha não. A marinha era mais monárquica, sempre foi muito mais conservadora, muito mais favorável às permanências do que às rupturas. De certa maneira em que esse exército já tinha uma formação. Só que qual é o problema? Esse exército ele não se percebia como uma peça importante dentro do xadrez político brasileiro. E ele vai se perceber com a Guerra do Paraguai. Gente, a Guerra do Paraguai já começa a problemática no nome. É a Guerra do Paraguai ou é a Guerra no Paraguai? Ou é a Guerra do Brasil? Né? Qual é o nome correto da guerra? O fato é que existem duas interpretações sobre a Guerra do Paraguai, o Enem já cobrou isso uma vez e eu preciso que você fique atento a isso, tá bom? Então vamos lá. Como foi que aconteceu a Guerra do Paraguai, resumidamente? Tá? O Paraguai ele existe em uma região entre, vamos dizer assim, entre rios, né? Quase uma Mesopotâmia, alguns historiadores tiram até resenha disso, né? A Mesopotâmia sul-americana, né? Que fica entre o rio Paraná e outro rio da Prata, sei lá, não me lembro agora o nome do rio, mas fica na região entre dois rios ali, pá, perto do Mato Grosso, aquela coisa toda. O fato é que o Paraguai ele vai se distanciando daquela prática pós-independência de virar uma ditadura. Vocês sabem que ao longo do século XIX a América Espanhola vai conquistando a sua independência, o Brasil também conquista independência no século XIX. A maioria dos países que vão surgindo na América Latina trazem uma característica ditatorial, tá? O caudilismo, inclusive. E o Paraguai não. O Paraguai ele vai se sustentar enquanto uma república. Democrática está longe de ser, tá? O governo de Solano Lopes não era uma democracia, vamos dizer assim, não era uma república perfeita. O Solano Lopes era um presidente vitalício, né? Ou seja, ele até o final da vida ele iria ser presidente. Mas o seu pai e ele acabaram desenvolvendo na região do Paraguai um governo heterodoxo. E o que seria isso? Diferente dos outros, né? Mais progressista, um pouco mais para frente, favorável à modernização, mais favorável à industrialização. Alguns livros trazem a questão do Paraguai ser uma grande potência. E isso é complicado, é duvidoso, é questionável, tá? Então, alguns livros didáticos trazem o fato do Paraguai ser uma grande potência, mas o Paraguai era um país que tinha poder, ele tinha poder para, né? A taxa de analfabetismo no Paraguai era baixa, tá? Não era por conta de uma política recente, né? O Paraguai ele vai surgir das antigas aldeias dos Guaranis, os jesuítas já tinham ido para aquele Paraguai já tinha uma prática de alfabetização, os índios daquela região, os índios Guaranis, eles foram alfabetizados, tá bom? Então a gente precisa levar em consideração que o Paraguai era um país que estava se desenvolvendo de uma maneira diferente, beleza? Para entender a Guerra do Paraguai, existe uma treta rolando no Uruguai, uma treta rolando ali na região do Uruguai. Que treta é essa? Você tem um grupo que está no poder, que são os blancos, e você tem um grupo que está fora do poder, que são os colorados. Esses colorados eram apoiados pelo Brasil e pela Argentina. Ou seja, Brasil e Argentina apoiavam os colorados que destituíram o poder que foi eleito democraticamente, que era o dos blancos, ou seja, um golpe. Tá? Esses blancos já eram apoiados pelo governo de Solano Lopes. Então você tem Solano Lopes e os blancos, e do outro lado você tem Brasil, os colorados do Uruguai, e você tem o Brasil. O que vai acontecer é que essa aliança
entre Brasil e Argentina não vai ser muito bem visto pelo Paraguai, porque o Paraguai precisa da bacia do Rio Prata para poder escoar sua produção. Se houvesse uma aliança realmente muito forte entre Brasil e Argentina e que quisessem desenvolver uma política de travar a região da bacia do Rio Prata, né, ali onde deságua o Rio da Prata, o Paraguai ficaria sem saída para o mar. Isso poderia prejudicar as questões econômicas. Gente, o Paraguai ele tinha um exército de mais de 60 mil homens. A Argentina tinha um exército com um pouco mais de 10 mil homens. O Brasil tinha um exército com um pouco mais de 20, 30 mil homens. Ou seja, o Paraguai, apesar de ser um país pequeno, era um país extremamente militarizado. E o que é que vai acontecer? O governo de Solano Lopes, então, vai reagir como atacando. Então, ele ataca a região do Mato Grosso, né? A província do Mato Grosso é uma província muito longe, nem o Luan Santana existia no Mato Grosso ainda. Então, é uma província que... Mas aí ele vai tomando conta da região do Mato Grosso, as tropas demoram muito para chegar naquela região, o Brasil não estava preparado para enfrentar uma batalha, uma guerra naquele momento, e o governo de Solano Lopes, então, começa a invadir a região do Mato Grosso. Ele pede autorização para poder passar pela Argentina, para poder bater no Brasil, no litoral também. Tá, professor, e daí? E daí que o governo da Argentina não permite. E o que é que Solano Lopes faz? Invade mesmo assim. Passa pela Argentina, chega na região do litoral, tenta invadir o Brasil, ou seja, descumpre uma ordem argentina, tá? Para atacar o Brasil. E, de certa maneira, isso acaba deflagrando a Guerra do Paraguai e a Argentina, o Uruguai e a Argentina, né? Argentina, Brasil e Uruguai, desculpe, acabam formando a famosa Tríplice Aliança. Então, esses três países se juntam para bater no Paraguai. E a Guerra do Paraguai é uma guerra sangrenta demais. Você tem a Batalha do Riachuelo, tá? Onde a Marinha brasileira acaba com a Marinha paraguaia. E a partir daí, a guerra ela é muito sanguinária. Ela na verdade, a guerra mais sangrenta da América do Sul. Tá? Da América ela fica em segundo lugar, porque a Guerra de Secessão realmente foi muito complicada. A Guerra do Paraguai matou cerca de 200 mil pessoas, ou seja, uma Arapiraca inteira. Tá? Já a Guerra da Guerra de Secessão, que é a guerra entre o Norte e o Sul na região da América do Norte, né, dos Estados Unidos, foi uma guerra que matou mais ou menos 600 mil homens. Então, assim, a Guerra do Paraguai é uma guerra muito sangrenta. Ela é feita em terreno alagadiço, né, nos pântanos, no Pantanal, na verdade, em regiões alagadiças, enfim. Então, nos charcos, né, são chamados assim, nos charcos. Então é uma guerra muito, muito dura, muito sangrenta, muito feia. E que vai se prolongar durante muito tempo. Problema, ela era inútil. Uma guerra inútil. O Paraguai acaba sendo derrotado, tá? Brasil, Argentina e Uruguai se endividam com os Rothschilds, né, um banco inglês, tá? Se endividam com outro banco, que eu não lembro agora o nome, mas é um banco judeu, que quebra na década de 90, mas a Guerra do Paraguai traz como resultado a quebra do Paraguai, o endividamento do Brasil, da Argentina e do Uruguai, e o fortalecimento da influência da Inglaterra no Brasil, a partir do momento em que essa Inglaterra é a grande financiadora, né, a grande fornecedora de empréstimos para esse lado da guerra. Resultado, a guerra foi extremamente interessante para a Inglaterra, por um lado. Por outro lado, nem tanto, e aí é uma questão de conexão, se você tiver a capacidade, se você tiver vontade, vai atrás. O dinheiro era, presta atenção, o dinheiro era emprestado pelos ingleses aqui no Brasil, pá, no Uruguai, tá, na Argentina, pá, e esse dinheiro ele acabava sendo revertido na compra de armas. Só que essas armas eram compradas na Prússia. A Alemanha ainda nem existia naquela época. Na Prússia. Tá? E a Prússia que era, de certa maneira, uma rival da Inglaterra. Então a Inglaterra se beneficia, mas por outro lado não é tão interessante, porque esse dinheiro que eles emprestavam para a Tríplice Aliança acabava se revertendo em... Olha, rolando um pagodinho aqui, ó, no som externo. Estão ouvindo? Estão ouvindo não? Vocês não estão ouvindo, o problema é de vocês. Aqui tá divertido pra caramba, tá rolando swingão ali. Tá? Então esse dinheiro acabava servindo para comprar armas da Prússia, o que fortalecia a Prússia, o que
indiretamente não era tão interessante para a Inglaterra. Outro fator interessante sobre a Prússia é que o Solano Lopes, ele aos 18 anos vira general, tá? E porque o pai dele era o presidente, assim, tipo meritocracia mesmo, e ele acaba sendo treinado na Prússia, por isso que ele é um cara extremamente militarizado, ele vai treinar essa questão, esse lado militar dele lá na Prússia, tá bom? Professor, quais são as duas interpretações sobre a Guerra do Paraguai? A Inglaterra, ela foi protagonista, ou a Inglaterra, ela foi... como é o nome? Quem não é protagonista é o quê? Protagonista? Não, é outra coisa. Tô pedindo ajuda aos universitários aqui, viu, galera? Como é? Coadjuvante? Coadjuvante. A Inglaterra foi protagonista ou foi coadjuvante? Tá? O fato é que, com essa explicação que eu dei, a gente percebe que a Inglaterra ela foi uma coadjuvante. Só que os historiadores da década de 70, né, com a tendência mais marxista, e vocês já estão no segundo ano, sabe o que isso representa? Um lado mais à esquerda, que tinha o interesse, de certa maneira, de construir uma ideia negativa sobre o imperialismo europeu. Na verdade, não precisa nem construir uma ideia, né? O imperialismo em si ele é ruim, mas acabaram forçando um pouco a barra de que a Inglaterra teria causado a Guerra do Paraguai de propósito para poder destruir o Paraguai, que era uma concorrência da Inglaterra, o que não é verdade. O Paraguai nem chegava nem longe, nem longe não, nem perto de ser uma ameaça para a Inglaterra, e endividar a Tríplice Aliança. Então a Inglaterra seria a grande causadora. Causou a guerra para endividar a Tríplice Aliança e para destruir o Paraguai. Esse foi o resultado. Tá? Esse foi o resultado, isso é verdade. O resultado foi esse, a destruição do Paraguai e o endividamento da Tríplice Aliança. Mas não foi a Inglaterra que causou a guerra. Tá? Então ela tem uma participação mais coadjuvante. Professor, precisa entender dessas duas interpretações? Cara, por alto sim. Mas o que é mais interessante é você saber que existem essas duas interpretações e já caiu no Enem uma pergunta a respeito dessas duas interpretações. Porque você precisa adquirir a capacidade, no caso aqui a habilidade, né, tendo em vista as habilidades e competências do Enem, você precisa adquirir o conhecimento, a capacidade de entender que a história ela é constantemente reescrita. Na década de 70, os historiadores olharam para a Guerra do Paraguai que aconteceu no século XIX e interpretaram de um jeito. E no início do século XXI, por volta de 2003, surge uma nova interpretação sobre a Guerra do Paraguai. Então a história ela é constantemente reescrita, tá bom? E nós temos essas duas versões, tá? E você consegue perceber então que a Inglaterra ela tem uma participação, mas ela é muito mais coadjuvante do que protagonista. No final das contas, ela vai ganhar um bocado com isso. Beleza? Tá, para encerrar essa aula, outro detalhe que o Enem adora, a questão dos escravos, velho. A questão dos escravos. O que tem a ver os escravos nessa história? O exército brasileiro ele era pequeno. E aí o governo brasileiro começou a oferecer a liberdade para os escravos, caso eles lutassem na Guerra do Paraguai e voltassem vivos, claro. Não adianta você voltar morto, tá livre. Tá livre para ir para o reino dos céus. Né? Mas não adiantava. De certa maneira que sim, você vai ter uma grande quantidade de escravos que acabam indo para a Guerra do Paraguai, né? Fazendo esse montante, crescendo, inchando então as tropas brasileiras. E quando eles voltavam, eles adquiriam... pelo menos era prometida a liberdade, né? E aí você sabe que o governo brasileiro, quando promete, é um grande problema. Mas a maior problemática não é essa. A maior problemática era você ser um escravo, voltar, conquistar a sua liberdade. Primeiro, você voltar todo inteiro, tá? E você conquistar a liberdade e as pessoas que estavam com você não. Sei lá, tua mãe, sei lá, um filho que tu tivesse, você estava livre e os outros não. Então, assim, isso é uma problemática, uma discussão que se estivesse dentro da sala de aula a gente poderia debater mais, a gente poderia discutir mais, mas infelizmente nós não estamos. Beleza? Pessoal, até a próxima, espero que tenham compreendido, tá? Fiquem em casa. Tchau, tchau.